Querido Deus, nós te agradecemos pela alegria de estarmos juntos mais uma vez por essa plataforma para dialogar a Tua Palavra. Nos abençoe para que consigamos aplicar o conteúdo de hoje, a estrutura da Bíblia e apresentar estes pormenores a partir do viés da Escola Dominical aos caríssimos irmãos que sempre nos acompanham, Pai. Abençoe essa transmissão, que seja para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Alegria poder estar com você mais uma vez para dialogar a quarta lição da nossa Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2022. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura da Bíblia. Eu quero lembrar você que nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, e queremos convidar você para continuar conosco até o final da aula de hoje, para termos um entendimento acerca deste tema. Lucas 24:44 apresenta o textuário da nossa lição. Disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A verdade prática, por sua vez, aborda. A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Lucas 24, versos 44 a 49 são ou é o texto base para a leitura bíblica em classe. Mas eu já quero convidar para introduzir e dialogar a Bíblia e a maneira como ela está organizada com vocês, o meu amigo Júnior Santiago. Bom dia, Júnior, é com você. Pois é, Diego, bom dia meus irmãos, a paz do Senhor. E nesta lição de número 4, falaremos da estrutura da Bíblia. Na verdade, falaremos de forma rápida porque a gente já discutiu essa estrutura já há alguns dias, né? Já algumas lições anteriores, nas lições anteriores. Bom, a Bíblia, de forma geral, é um compêndio, né? Um conjunto de livros, né? Que tem 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo. E eles se dividem, né? Vai ter uma divisão mais bem explicada logo aqui à frente. Mas esse conjunto de livros que formam a palavra de Deus, inerrante e eficaz, foram escritos durante 16 séculos aproximadamente. Tá? A gente vai arredondando os números aqui para facilitar. Por cerca de 40 escritores, tanto para mais quanto para menos, respeitando as diferenças aí de escritores anônimos e etc. A gente não sabe se de repente foi Paulo que escreveu Hebreus, a gente não sabe quantos autores escreveram Isaías, a gente não tem ideia quantos livros exatamente Jeremias escreveu, se foi um ou foi muito mais. Então a gente tem vários autores aí, os autores de Salmos, então nós temos vários autores, né, dentro da Bíblia. De forma geral, é um consenso que seja por volta de 40 escritores. Todos, absolutamente todos, foram inspirados, né? Tiveram sopradas em seus corações e suas mentes a palavra de Deus de forma a registrar para nós essa palavra. Bom, e é importante como? Por que, Júnior, é importante conhecer a estrutura, a linguagem, saber que a Bíblia foi escrita originalmente, o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego, que no meio aí há várias palavras em aramaico, que é um dialeto, né? Uma coopção aí do hebraico falado na época pelos judeus da diáspora. Então, por que é importante saber tudo isso? Exatamente para você entender que você não faz parte daquela cultura. Eu, Júnior, brasileiro, no coração do estado de São Paulo, aí na pontinha do estado de São Paulo, não tenho a mínima ideia de como seria viver há 4.400 anos antes de Cristo no meio de um deserto na Mesopotâmia.
Porém, através da Bíblia e através das palavras da Bíblia e do estudo da Bíblia, eu consigo ir lá junto de Abraão e entender por que ele subiu aqueles 3 dias, 80 quilômetros, até o Monte Moriá para sacrificar o seu próprio filho. E entender como isso se reflete na minha crença, na minha fé e no modo como eu enxergo a Bíblia. Através exatamente de conhecer toda essa estrutura e de buscar conhecer cada vez mais. O conselho de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 2,15, é a que eu muitas vezes utilizo para justificar e vaticinar ainda mais essa questão de estudar a palavra de Deus. Paulo, dizendo a Timóteo, diz que nós devemos nos apresentar diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Porque é muito vergonhoso, meu irmão. Muitas vezes, nós por preguiça, negligência, e não por falta de oportunidade ou preparo, não manejarmos bem a palavra da verdade. Por isso, se você é negligente, se você é preguiçoso, isso é vergonha para você. E a Bíblia tem uma palavra pesada para isso: timidez. E a Bíblia diz também que os tímidos não entrarão no reino do céu. Portanto, se você é preguiçoso e negligente em estudar a palavra de Deus, tendo a obrigação de fazer isso, como é o caso de pastores, como é o caso de mestres, cuidado, você está colocando a sua alma em risco. Isso é pesado. Vamos lá. E a definição do termo Bíblia? Bom, a definição do termo Bíblia vem de várias fontes, tanto no latim quanto no grego. A palavra Bíblia significa livro, né? Por volta de 150 a.C., eles começaram a usar a expressão ta Bíblia para significar o cânon, a quantidade de livros que eram considerados inspirados. E assim se formou a composição do cânon do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E o que é cânon? Júnior, eu não entendi. O que é cânon? Bom, cânon é a palavra canem ou canon, que tem o sentido de régua, vara de medir, medida, proporção, essa ideia. Essa ideia de algo que regula, que é uma regra, que é uma régua, que é uma norma. Tanto a ideia do cânon, né, quanto a ideia do hebraico kanem, significam a mesma coisa. E aí nós temos o fechamento dessa régua, dessa norma, desse conjunto de normas que é chamado de cânon. Esses livros que são considerados, portanto, autorizados, autoritários, que são aqueles livros realmente que Deus assinou embaixo. E assim, o cânon do Antigo Testamento ele é fechado cerca de 200 anos antes de Cristo, mas é reconhecido muito tempo antes. A Torá, por exemplo, é reconhecida muito tempo antes. Ela foi fechado mesmo no Concílio de Jâmnia, né? Na verdade, 2 concílios, um em 90 e um em 118 depois de Cristo, é que ele foi fechado e aí nenhuma outra palavra poderia ser acrescentada. Porém, ele já vinha sido fechado mesmo, de forma informal, não declarativa, já mesmo quase 2 séculos antes de Cristo. E eles haviam definido o cânon, definido pela expressão TNK, Tanakh, que é Torá, Netuvim e Ketuvim, que formam aí os 39 livros do Antigo Testamento. Mas isso vai ser melhor explicado daqui a pouco, quando eu passar para o meu amigo Diego. Bom, o Novo Testamento também foi fechado, um cânon, no 4º século depois de Cristo. 27 livros do Novo Testamento foram fechados. Como, Júnior? Através de concílios. O concílio de Hippo, 393 depois de Cristo, Cartagena, 397 depois de Cristo, afirmaram, como o concílio de Laodiceia já havia sido afirmado em 363, que aqueles 27 livros faziam parte do Novo Testamento e que nenhum outro livro seria incluso. Infelizmente, em 1546, 8 de abril mais especificamente, um concílio de Trento inseriu mais 7 livros que compõem hoje os 73 livros da Bíblia que nós identificamos como católica, mas é Bíblia do mesmo jeito. A gente só rejeita os 7 livros. Os outros livros é igual a nós, tá bom? E com relação aos testamentos bíblicos, bom, o tópico 3 vai usar também expressões, testamentum, diatec, berit, que tem o mesmo significado: pacto, aliança, concerto. Essa expressão foi utilizada por Paulo, 2 Coríntios 3,14, em que ele faz um contraponto.
entre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança identifica a Tanakh, TNK, a Torá, 5 livros de Moisés, Netuvim, os profetas, e Ketuvim, os escritos ou os outros escritos, salmos, poemas e etc. E todos os outros escritos. E que resumem aí os 22 livros da Bíblia hebraica, que formam os nossos 39 livros do Antigo Testamento. E esse significa exatamente isso, pacto, aliança. No Novo Testamento, escrito em grego koiné, é o grego do povo, como é falado, acabou sendo então ratificado e aí chamado também de nova aliança pelo apóstolo Paulo. Uma curiosidade que no subsídio aí da nossa lição aparece é que antes a Bíblia era uníssona, não tinha divisões entre capítulos e versículos. Isso às vezes até dificulta na hora da gente interpretar a Bíblia, na hora de entender o contexto. Porque a gente parece que entende que finalizou o capítulo 2, vai mudar totalmente de assunto no capítulo 3. E nem sempre é assim. Às vezes o último versículo de um capítulo é a ligação para o entendimento do primeiro capítulo, do primeiro versículo do capítulo seguinte. Então preste atenção quando você for ler a Bíblia, que ela toda foi escrita sem divisões. Apenas em 1250 d.C., o cardeal Hugo de Saint-Cher divide a Bíblia em capítulos, 929 no Antigo, 260 no Novo, 260 capítulos. Em 1445, o Rabi Natan divide o Antigo Testamento em 23.214 versículos e em 1551, Robert Stevens divide o Novo Testamento em 7.959 versículos. A Bíblia toda, portanto, tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. Como eu não gosto de matemática, isso é muito ruim de falar, meus irmãos. Esther e Cantares não citam Deus. Inclusive, Martinho Lutero teve dificuldade de aceitar Esther e Cantares na Bíblia. E alguns outros teólogos no decorrer da história da igreja também. Porém, nós vemos Deus o tempo todo, tanto em Esther quanto em Cantares. E o que isso nos prova? Isso nos ensina, nos mostra que mesmo quando aparentemente pensamos que Deus está longe, Ele está presente. Mesmo quando ele parece que ele está oculto, ele ainda continua íntimo e no controle de todas as coisas. É por isso que o livro de Esther dá origem ao Purim. É por isso que o livro de Cantares fala da nossa relação conjugal, marital, também como um reflexo da nossa relação com Deus. Também a última curiosidade é que Deus é mencionado 8.000 vezes na Bíblia e o diabo 177 vezes. E que isso tem a ver, Júnior? Quer dizer, meus irmãos, que a gente tem que falar mais de Deus do que o diabo. Tem gente que ensina mais do diabo do que de Deus. E muitas vezes entra num púlpito, senta num púlpito ou fala num púlpito mais do diabo do que de Deus. Pelo amor de Deus, se a Bíblia não faz isso, meu irmão, por que você vai fazer? Pare com isso. Não seja emissário do diabo. Você não foi ser chamado para ser profeta do diabo ou articulador do diabo. Você foi chamado para falar de Deus. O diabo é nota de rodapé na Bíblia. Ele não é personagem central. Deus é citado 8.000 vezes. E o diabo, com todos os seus sinônimos, apenas 177 vezes. A própria palavra homem é citada mais vezes do que a palavra diabo. Por isso, pare de ficar dando ibope para demônio. Fale acerca de Deus. E já terminado este primeiro tópico, falaremos então do tópico 2, através do meu amigo Diego. Fala aí, Diego. Tópico 2 falará sobre o Antigo Testamento e vai, de uma certa forma, arredondar algumas falas ditas agora no tópico 1 pelo nosso amigo Júnior, mas vamos abordar com especificidade a primeira parte, a primeira aliança, o primeiro pacto feito com Deus através da Bíblia Sagrada. O Antigo Testamento apresenta no primeiro momento, o tópico 2, os livros, né? Quais são os livros contemplados, portanto, dentro desse conceito veterotestamentário? Considerando o caráter inspiratório, nós temos aí o Pentateuco, que apresenta a lei, 5 primeiros livros escritos por Moisés, contemplados de Gênesis a Deuteronômio. Nós temos os livros históricos, formados por 12 livros, contemplados de Josué a Esther. Nós temos aqueles entendidos como poéticos, compostos por 5 livros, de Jó até o livro de Cantares, e os proféticos, que subdividem-se em maiores e menores.
Lembrando que o fato de ser maior e menor não é pela personalidade desses profetas, mas única e exclusivamente pelo volume que os seus livros apresentam, de modo que os maiores têm um volume maior, respectivamente os menores um volume menor. Observe também que essa divisão utilizada pelos judeus era uma divisão tripartita, né? Nós temos aí a lei, os profetas e os escritos, né? De forma que as expressões comumente utilizadas, Nevi'im, Ketuvim e a Torá, né? Ou seja, Torá representando a lei, Nevi'im nós temos aí os profetas e Ketuvim nós temos aí os escritos. Salmos, uma expressão também utilizada comumente em lugar de escritos, é utilizada em Lucas capítulo 24, verso 44, pelo próprio Cristo. A Bíblia protestante, ela se distingue da estrutura bíblica hebraica por influência da Septuaginta. No século III a.C., 70 homens fizeram a tradução bíblica do hebraico, partes do aramaico, para o grego. Haja vista que no século III a Grécia tinha um predomínio estrondoso. Então a Bíblia sofreu essa tradução e essa tradução foi que impactou aí diretamente a composição histórica da nossa Bíblia protestante. Na Bíblia hebraica, a distinção que nós temos no número, haja vista que no Antigo Testamento nós temos 39 livros, a distinção se dá porque na Bíblia hebraica os 12 profetas menores estão agrupados, assim como os livros duplos na nossa Bíblia também estão agrupados, Reis, Samuel e Crônicas. Por isso, aparentemente se dá essa distinção. Mas, quando você faz a separação dos mesmos, você contempla os mesmos 39 livros apresentados na nossa Bíblia histórica. Um item também relevante, discutido pelo pastor Douglas aqui no tópico 2, é com relação à canonicidade, né? E 3 fatores basilares nessa avaliação são importantes de serem destacados: a inspiração, o reconhecimento e a preservação. A inspiração, nós falamos muito a respeito dela, ou boa parte do que é de fato essa expressão, na lição de número 2. Se você não assistiu, visite a nossa playlist e acompanhe esse depoimento. A inspiração nada mais é do que o que qualifica um livro para um lugar no cânon. E essa qualificação é a autoridade de Deus para o que diz. O livro era testado por meio de provas irrefutáveis. Então, uma vez passado por esse teste, ele era então lido ou tido como um livro inspirado. O reconhecimento, de acordo com a postura de Norman Geisler, enfatiza que Deus dá autoridade divina a um livro e os homens acatam. Deus revela e seu povo reconhece que o Senhor o revelou. Então essa é a ideia de reconhecimento também como algo basilar para um livro ser considerado canônico. Por fim, nós temos a ideia da preservação. Nem todos os livros escritos foram aceitos e conservados. Júnior colocou, a gente reforça, por exemplo, Tobias, Judite, Macabeus, por exemplo, que são livros lidos como apócrifos, inseridos no Concílio de Trento, em meados do século XVI pela Igreja Católica, mas que nós fazemos essa objeção, essa rejeição por conta de não apresentarem um caráter inspiratório. O profeta Daniel e Esdras, por exemplo, possuem uma coletânea com cópias dos livros de Moisés e os profetas. Se você ler Daniel e ler o livro de Neemias e também de Esdras, você vai perceber que ambos fazem essa citação das cópias dos escritos, ou por que não dizer, dos profetas e de registros feitos por Moisés na Torá. Isto prova a ideia não só da inspiração, como disse, também do reconhecimento, mas principalmente da preservação pelo povo de Deus, como diz o pastor Douglas, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. E por fim, nós temos aí o item 3, que fala de particularidades do Antigo Testamento, e aqui nós temos uma apresentação muito significativa. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, uma parte delas em aramaico. Aramaico é uma língua, um dialeto que vai dar origem à língua árabe. Nós temos o último livro canônico sendo o profeta Malaquias. Há alguém que cita Neemias por conta de uma proximidade, 444, por exemplo, possivelmente Neemias retorna para Jerusalém para a reconstrução dos muros, mas histórica, teologicamente, principalmente por esse viés pentecostal, nós temos o entendimento de que Malaquias se contempla como o último livro canônico, isso na altura dos anos 430 a.C. Isso conclui o cânon do Antigo Testamento. Aí Norman Geisler vai
mais uma vez, destacar, isso está apresentado no item 3 do tópico 2, Júnior já colocou inclusive os mentores desse processo, e ele vai destacar que para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em meados do século XIII nós temos o texto dividido em capítulos, e em meados do século XV nós temos o Antigo Testamento dividido em versículos. Ok, meus irmãos? Obrigado, Diego. E meus irmãos, dessa vez nós falaremos do Novo Testamento. O Novo Testamento é dividido em evangelhos, um livro histórico, Atos, cartas gerais, que aí vão entrar as cartas paulinas, as cartas joaninas, né? Vai entrar todas as outras cartas, e um livro de revelação, que é o livro do Apocalipse. Os evangelhos, eles são 4. Aí muita gente pergunta, por que, Júnior, 4 evangelhos? Que necessidade de 4 evangelhos? Por que não teve um só? Bom, irmãos, Deus sabe de todas as coisas, e essa não é a resposta final, tá? A necessidade de 4 evangelhos é porque havia o que nós chamamos de 4 faces de Cristo. O público era diferente, a época era diferente, e o desejo de demonstrar como Cristo se manifesta também era diferente. Mateus, por exemplo, era judeu, escrevia para judeus e mostra Cristo como rei, como o Messias prometido. Por isso ele começa lá com a linhagem, mostrando Jesus como filho de Davi, como filho de Abraão, então tem todo esse cuidado. Marcos escreve para romanos, por isso mostra Cristo como o servo sofredor, como alguém que trabalha. Marcos é curtinho, foi o primeiro evangelho a ser escrito, Marcos é direto ao ponto, Jesus está todo o tempo trabalhando, Jesus está todo o tempo utilizando advérbios, Marcos está o tempo utilizando advérbios nos seus escritos, imediatamente, logo após, frequentemente, assim que. Então você vê muitas expressões que mostram atividade de Jesus em Marcos, porque ele escreve para romanos e os romanos valorizavam a atividade, quem realmente trabalhava. Marcos mostra isso então. Lucas escreve para gregos e por isso mostra Jesus como um grande sábio, porque os gregos valorizavam a sabedoria. E assim, Lucas tem uma quantidade enorme de palavras cultas, muitas sentenças, várias parábolas, né? As parábolas estão em Lucas, você vai ver muitas parábolas em Lucas. E ele mostra Jesus como este sábio, como alguém sábio. João, por sua vez, é o último evangelho a ser escrito, lá por volta do ano 90 depois de Cristo, 90 e pouco. E ele escreve a sua carta de forma universal para todos nós. E ele já começa bombardeando o Império Romano, mostrando que Jesus não é só um rei, ele não é só alguém que trabalha, ele não é só sábio, ele é Deus, o Deus encarnado. Por isso, João fecha esses 4 evangelhos mostrando Jesus como Deus. O livro histórico de Atos, que na verdade é até uma injustiça chamá-lo apenas de livro histórico, já que ele também é um livro doutrinário, o livro histórico doutrinário de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, é, assim, uma outra parte do Novo Testamento, que compõe o cânon do Novo Testamento. As cartas são várias. Dentre elas temos quase metade do Novo Testamento, as cartas paulinas, 13 cartas, que também é chamado de corpos paulinos dentro da teologia, e as cartas gerais, que vão de Hebreus até Judas, passando aí pelas cartas do apóstolo João, a carta de Tiago e etc. A carta de Hebreus também entra nessa, sem sabermos quem é o autor. Também, para finalizar o Novo Testamento, temos o livro de revelação ou o livro profético, que é o Apocalipse de João. Com relação à canonicidade, os critérios são os mesmos que o Diego já mencionou acerca do Antigo Testamento. São os mesmíssimos, portanto, não convém repetir. Basicamente, dizemos que o Novo Testamento tem a mesma canonicidade do Antigo Testamento. O valor do Novo Testamento é o mesmo valor do Antigo Testamento. Tanto é que todas as vezes que surgiam heresias tentando diminuir a importância da palavra de Deus, no Novo Testamento, inclusive, há combate e refutação a essas heresias, como é o caso das cartas, epístolas de João, combatendo gnósticos, combatendo várias heresias que surgiram e que ainda estavam surgindo e que João já antecipava naquela época. Particularidades do Novo Testamento nós já falamos várias, mas eu vou deixar principalmente um único ponto. Aquela questão de o Novo Testamento ser escrito no grego koiné.
no grego do povo. Existe o grego clássico da Ilíada, de Homero, da história de Heródoto, porém, nós tínhamos a linguagem falada do povo, não aquele português do nós vamos, mas o português do nós vai. E essa diferença aí entre o grego clássico e o grego koiné não era uma perda de qualidade, até porque o grego koiné era utilizado inclusive muitas vezes em transações comerciais. Porém, é uma questão de todo mundo poder entender. E a Bíblia é para isso, meus irmãos. O Novo Testamento é para isso, para todo mundo entender. Algumas expressões dentro do Novo Testamento não são em grego, são em aramaico. E esse aramaico está expresso, por exemplo, em textos como Talita Akumi, de Marcos 5,41. Abba, Pai, de Marcos 14,36. E Eloi, Eloi, lama sabachthani, a expressão de Jesus citando o Salmo 22,1 em Marcos 15,34. Por que você citou tanto Marcos, Júnior? Porque Marcos foi o primeiro livro, o livro mais antigo, o evangelho mais antigo. Portanto, mais fácil você achar essas expressões em aramaico no texto de Marcos, mas não só no texto de Marcos. Abba, Pai, por exemplo, é repetido por Paulo. O primeiro livro escrito no Novo Testamento é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, provavelmente no ano 51 depois de Cristo. E o último fecha o Novo Testamento, Apocalipse, que deve ter sido escrito por volta do ano 96 depois de Cristo. 63 anos pelo menos depois que Cristo havia deixado esta terra para assumir o seu lugar de intercessão nos céus a nosso favor, cuidando de nós e dando-nos o Espírito Santo para continuar abençoando a sua vida e falando da palavra dele para você e para todo mundo que precisa ouvir que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Bom, finalizamos assim esse nosso papo do terceiro tópico para terminar também essa lição, né, Diego? Chegamos, portanto, à conclusão da lição de número 4 e destacamos a máxima. O conjunto dos 66 livros forma um único livro, a Bíblia Sagrada. E estes constituem o cânon vétero e neotestamentários. Os critérios para essa avaliação, diz o pastor Douglas, é a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros enquanto palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Portanto, leia a Bíblia Sagrada. Este manual de regra e fé prática é aquilo que a Bíblia diz em Salmo 119, verso 105. É lâmpada para os nossos pés e também é luz para o nosso caminho. Que Deus abençoe você, continue interagindo conosco, registrando seu comentário, curtindo e compartilhando esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal AD Prudente Oficial. Não é isso, Júnior? É isso aí, meus irmãos. Reforço o que o Diego disse. Se inscreva no canal. Estamos chegando próximo aos nossos 1000 primeiros inscritos. Portanto, vou conclamar você aí que nos segue para que compartilhe com o máximo de pessoas possível, pedindo para que ative o sininho das notificações e que se inscreva no canal. A gente quer comemorar com vocês esses primeiros 1000 inscritos e eu tenho certeza que vai ter participação sua nisso. Né, meus irmãos? Que Deus abençoe e até a próxima!